antes da gente entrar de vez na casa, Claro. eu quero fazer um link do programa de hoje com o de ontem. Legal. Porque ontem foi muito interessante, né, que a gente exibiu uma entrevista exclusiva do nosso amigo Thiago Rocha com a digital influencer Carla Prata. E além de falar sobre carreira, sobre sonhos, a rainha de bateria da Acadêmicos do Tucuruvi, ela fez revelações sobre a saúde dela, né? E ela contou como lida com uma doença autoimune, né, como uma doença rara, Mastenia gravis. Mastenia gravis. Miastenia. Ok. E aí a gente vai rever esse trecho agora e vai entender um pouquinho mais a respeito dessa doença. Roda aí. Isso, que bom, né, que ela tá em remissão, né? Pois é. Sim. Já está conseguindo regredir aí com a doença. E apesar de ser pouco conhecida, a miastenia gravis também traz impactos à vida de quem passa por isso, né, dos pacientes, como contou a nossa querida Carla Prata aqui no VT, na entrevista para o Thiago. Aí a gente foi atrás de uma médica para entender um pouco mais. A neurologista, a doutora Mirela Fazito, vai explicar como essa doença age no corpo humano. Veja aí. A miastenia gravis, ela é uma doença autoimune, rara, e que decorre normalmente de fatores genéticos, epigenéticos e os próprios fatores ambientais. Acontece a formação de um anticorpo contra o receptor de acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor que age alimentando a musculatura, né, essa resposta à musculatura depois do impulso nervoso. Então, o que acontece é que esses pacientes, quando eles estimulam um pouco mais, quando eles têm um esforço um pouco maior, eles apresentam essa fadiga muscular e uma fraqueza muscular. O quadro clínico ele é muito variável, então existem o que a gente chama de formas oculares, onde o paciente já abre o quadro com sintomas de queda palpebral, sintomas de divisão dupla, por dificuldade da movimentação ocular. Existem aqueles pacientes que só têm esses sintomas, existem pacientes que apresentam sintomas generalizados, então com déficit de força da musculatura proximal, então eles têm uma queixa de dificuldade de manter o braço elevado, dificuldade de sentar e levantar, na verdade de levantar de lugares mais baixos, dificuldade de subir escadas, porque a fraqueza ela é muito mais característica na parte proximal da musculatura. Além disso, dificuldade da fala, eles começam a ficar com uma dificuldade de articular a palavra, como engasgos, que a gente chama de disfagia, uma fraqueza da musculatura do pescoço também pode acontecer. O diagnóstico da miastenia ele é feito a partir do sintoma físico, do quadro clínico desse paciente, dessa queixa. A gente pode fazer o teste do gelo, muitas vezes, quando ele chega com essa queda palpebral, a gente coloca o gelo na pálpebra e normalmente ela abre. Além disso, a gente faz o exame que chama eletroneuromiografia, que é um exame que vai avaliar essa resposta do nervo para a musculatura e a resposta da musculatura a partir desse impulso nervoso. Tem também importância realizar os exames de sangue. Existe um anticorpo, que é o anticorpo anti-acetilcolina, que ele pode estar positivo em cerca de 85% desses pacientes. Além disso, a gente faz a tomo de tórax para descartar a presença de timoma. Timoma é uma glândula que participa do nosso sistema imune, então a gente nasce com ela e ela vai diminuindo no decorrer dos anos. Normalmente, cerca de 20 ou a 40% desses pacientes mantém essa glândula grande, ativa, o timoma, uma hiperplasia, um aumento dessa glândula, e ela pode muitas vezes piorar, atrapalhar e causar mais sintomas nos quadros dos pacientes miastênicos. Esses pacientes podem apresentar uma complicação que é a chamada crise miastênica, onde os sintomas são muito agudos e esses pacientes entram em crise e é muito importante o tratamento rápido nesse quadro, porque eles podem apresentar até dificuldade respiratória necessitando de intubação. Então o acompanhamento contínuo é importante, o cuidado é importante. Existem medicamentos que nós chamamos de anticolinesterásicos, existem também os corticoides, os imunossupressores e os outros medicamentos mais recentes que são os chamados anticorpos monoclonais, todos com ação nessa parte do sistema imune, impedindo a ação desses anticorpos, a formação desses anticorpos. Que importante, né? Nossa, esse alerta bom. que a doutora faz. Aliás, obrigada, doutora Mirela Fazito, pela explicação, né? Pela ótima explicação. Para entrar em contato com a doutora, é só segui-la no Instagram, @minutoneuro_oficial. @minutoneuro_oficial.